Boa noite, meu nome é Erivelton Rodrigues Nunes e eu estou aqui para falar para você um pouco sobre a tecnologia que estamos utilizando para a educação musical. No caso específico, estou utilizando um software chamado OBS. O que ele faz? Esse software ele captura a minha informação da minha tela, no meu caso estou usando um PowerPoint, e também através da webcam ele captura minhas imagens e faz uma transmissão ao vivo para o YouTube. Neste caso, vou fazer uma aula demonstrativa sobre a educação musical. Bom, vamos lá. Nesta aula eu tenho uma agenda. Obviamente não vou falar todo o conteúdo que está aqui, como por exemplo, o que é a música, a propriedade do som, a conformidade cultural, pentagrama, claves, solfejo, ditado rítmico. Vou apenas fazer uma demonstração para você de como isso funciona. O que nós, como educadores musicais, podemos utilizar em nossas aulas ou mesmo usar a tecnologia para alcançar os nossos alunos. Pois bem, a primeira coisa é um conceito muito básico. O que é música? Música é a arte de expressar os nossos sentimentos através dos sons. Outra definição para a música é: a música é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar os sons e o ritmo, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Ok. Quais são as propriedades do som? Eu quero destacar as quatro principais, que são altura, duração, intensidade e timbre. Eu vou detalhar cada uma delas nos próximos slides, mas acompanhe comigo. Vamos falar primeiro da altura. O que é altura? A altura é aquilo que se diferenciam os sons. Por exemplo, os sons graves, os sons agudos. Em geral, nós temos, por exemplo, notas agudas e notas graves. Eu tenho aqui um exemplo de um áudio que dá para você perceber isso. Repare que os sons mais graves, mais grossos, são aquilo que chamamos de sons graves. Os sons agudos são aqueles mais finos que você pode perceber num piano. Então, quando você tem o começo de um piano, aqui na sua mão esquerda, você tem as notas mais graves. Geralmente, falando em comparações, os homens têm vozes mais graves, as mulheres têm vozes agudas. Então, neste caso, nós estamos exemplificando para você um pouco do que é a altura. Também podemos falar da altura como se fosse uma escada. À medida que você sobe o degrau, o som vai ficando mais agudo. Então, quando nós falamos numa escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, estamos subindo a escala. Estamos saindo do grave para o agudo. Aqui nós temos um exemplo nesse slide comparado com as notas musicais a esta escada. Uma escada ascendente e uma escada descendente. Nós temos nesse exemplo, começando com a nota Dó, chegando até uma oitava acima no outro Dó e depois retornando até o Dó grave. As notas elas têm duração, então elas podem ser mais longas ou mais curtas. E aqui neste exemplo eu tenho uma demonstração das figuras musicais, nas quais eu demonstro que no topo desta pirâmide, a semibreve, ela é representada pelo todo. E a partir dela, nós vamos diminuindo a mínima, como duas mínimas representam uma semibreve. E a partir disso, vamos subdividindo as semínimas, as colcheias, as semicolcheias, porque elas têm duração menor.
Aqui existe uma proporção. A semibreve, neste caso, ela tem a representação do inteiro. A mínima tem a representação de meio ou de 1/2. As semínimas têm uma representação de 1/4. O que significa dizer isso? Eu preciso de 4 semínimas para preencher todo o espaço, o tempo, a duração de uma semibreve. Da mesma forma, preciso de 8 colcheias para preencher uma semibreve. Preciso de 16 semicolcheias para preencher a duração de uma semibreve. Também preciso de 32 semifusas. Também temos outra propriedade importantíssima na música, a intensidade, o volume com que nós vamos utilizar. Nós temos intensidades maiores e menores. Veja esse exemplo. Outra propriedade muito importante, o timbre. O timbre é uma característica muito peculiar, porque é ela quem identifica. Por exemplo, você sabe quando eu estou falando porque você passa a conhecer a minha voz. Como você identifica a voz de um parente seu? Como você identifica a voz de uma outra pessoa? Como você identifica uma flauta? A flauta tem um timbre diferente de um trompete, que por sua vez tem um timbre diferente de um violino, que por sua vez tem um timbre diferente de um clarinete. Essa característica peculiar que distingue os sons, ou que nos dá a capacidade de distingui-los, nós chamamos de timbre. Bom, agora eu começaria a falar sobre o pentagrama, entrando mais diretamente no processo da partitura. Mas eu quero encerrar esta aula aqui apenas para demonstrar para você que nós, da educação musical, temos vários recursos à nossa disposição para alcançar várias pessoas. Então, agradeço, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Óbvio, é um conteúdo básico, e neste caso, eu estou um pouco apreensivo ao fazer esta gravação. Ainda não estou suficientemente preparado, eu diria, emocionalmente para fazê-lo. Mas muito obrigado por assistir. Até breve.